Olá, amigos. Vamos continuar com as nossas histórias. E hoje o que eu queria trazer para vocês é a minha primeira grande emoção em Angola. Emoção no sentido de tensão, momentos vividos com muita emoção. Para isso eu vou contextualizar melhor para que vocês possam perceber onde eu quero chegar, o que foi que aconteceu de fato. Lembra do vídeo passado que nós tínhamos que fazer um estudo de viabilidade técnico-econômica, não é isso? Até falei que fomos para o Brasil com equipe de angolanos e consultores e tudo. Só que para que isso fosse possível, nós tínhamos que dar um passo antes disso, que era a de juntar todas as informações técnicas, principalmente de aspecto de reserva e tudo, para que a gente pudesse fazer esse estudo de viabilidade. Naquela época, as informações técnicas estavam no Dundo. Lembra também que eu falei no Dundo, que era o centro nervoso do tempo colonial da área diamantífera, né? Onde tudo ficava lá, né? Desde o diretor-geral até toda a estrutura administrativa, técnica administrativa das minas. Muito bem, então a solução é vamos ao Dundo. Ok, vamos ao Dundo. Naquela época, a facilidade para poder se deslocar de Luanda era pequena, tinham poucos aviões. Por estrada era impossível, tendo em vista as operações de guerra, então nós tínhamos que ir para o Dundo de avião. De Luanda até o Dundo, cerca de 1.100 quilômetros mais ou menos. Ok? Vamos arranjar um avião. Alugamos um avião. Aluguel esse que também era difícil ser feito na capital, em Luanda. Tivemos que alugar um avião fora do país. Feito isso, tudo certo, marcado o dia da viagem, um dia antes, talvez, 2 dias, não me lembro mais, vem a notícia de que o avião já não poderia vir mais. Só que toda a operação de ida para o Dundo estava pronta, tínhamos consultores já preparados para seguir conosco, para fazer o estudo lá, recolher as informações lá, identificar quais informações que eram relevantes, enfim, toda uma estrutura bastante grande pronta para se deslocar para o Dundo. Tínhamos que encontrar uma solução. Felizmente, o presidente da Indiama nos disse que disponibilizaria um avião deles em Indiama, avião esse que fazia trabalhos de apoio às estruturas que eles tinham fora de Luanda, mas que poderia disponibilizar aquele avião para que levasse toda a nossa equipe. Nós éramos 8 pessoas. Muito bem. Ficamos felizes, porque afinal de contas seria possível, mas veio a informação, olha, o avião que vai nos levar é um Skyvan. Um Skyvan, eu nunca tinha ouvido falar nesse nome de modelo de avião, e curiosamente fui verificar o que é esse avião Skyvan. Eis que, ao consultar, verifico, primeiro, um avião que foi fabricado, os primeiros aviões foram fabricados em 1963. Foram construídos somente 152 aviões iguais àquele. A fabricação terminou em 1986. Um avião que tinha uma capacidade de 14 toneladas no máximo, um avião muito mais de apoio militar, talvez, uma pessoa principalmente de paraquedismo, avião para paraquedismo e algumas cargas, mas que, dependendo da arrumação interna, ele poderia até carregar 14 pessoas. Muito bem, é o Skyvan que nós vamos. E o interessante é que quando eu fui pesquisar, eu recebi a informação de que ele era mais conhecido no meio dos pilotos, que era a caixa de sapato voadora. Não entendi muito bem, mas eis que fui apresentado ao Skyvan ao vivo, quando nós fomos para o aeroporto. Viu? Aí está a foto do Skyvan. Era exatamente esse aí, o verdinho da Indiama, que ia nos levar até lá. Eu lembrei da caixa de sapato voadora e associei a outra coisa que para mim aquilo era um container com asa, porque todos os conceitos de aerodinâmica que eu aprendi na faculdade, para ali parecia que não funcionava muito bem não, mas em todo caso ele iria voar e segundo diziam, é um avião muito, muito bom. Ok, vamos lá nos preparar para a viagem. Vamos lá para a placa, como é dito lá em Luanda, né? Naquela época você não tinha uma estrutura de embarque, eu fazia check-in, não tinha nada disso. A gente estava com o carro dentro da placa, do lado do avião e fazia o embarque. E assim foi feito.
Aí está a foto do parte do grupo que foi, como eu disse, nós éramos 8, aí nós somos 6 mais ou menos, né? Do lado direito, tem esse de branco, é um consultor, o Grossi Sade, um consultor nosso. Logo depois tem meu amigo Sarmento, que era o homem da produção, já trabalhamos juntos em vários lugares. Em seguida estou eu, depois o Grossi, que era o administrativo, e o de camisa branca, mais na ponta esquerda, é o Delmar, que era o nosso líder, né? Quem estava chefiando toda aquela operação. A senhora ali da recepção do mais atrás do cheio de branco na direita, não aparece, ele está de costas, mas era um outro consultor nosso, amigo já de muitos anos, Jorge Valente. Muito bem. Tínhamos que entrar naquele avião, mas antes eles estavam fazendo a carga do avião. E uma situação muito interessante, porque colocaram caixa de cerveja, caixa não sei o quê, um monte de coisa, para depois nós entrarmos. Nós entramos para fazer a decolagem. Mas eu tinha algumas informações, que também nessa tal consulta que fiz, sobre as características desse avião. Primeiro, ele viajava no máximo a 300 km por hora. E em relação aos aviões normais que nós estamos acostumados, é um pouquinho diferente, bastante reduzida a velocidade. E não era pressurizado, ou seja, ele voava a uma altitude baixa, sei lá, 1000 metros, alguma coisa desse tipo. Que era algo que me estressava muito, porque como nós não tínhamos informações, não tínhamos vivência, melhor dizendo, do que era a guerra em Angola, então as informações que nós tínhamos tinham um peso diferente daquela que depois passou a ter quando nós entendemos melhor a guerra. Mas na fase inicial, tudo aquilo que nós recebíamos de informações eram relevantes e eram interpretadas por nós com um determinado tipo de importância. Por que eu estou dizendo isso? Porque a informação que eu tinha era que os aviões, em função da guerra, os aviões voavam a, no mínimo 30 mil pés, para evitar qualquer tipo de ataque terrestre aos aviões. Então, e eles decolavam da origem, por exemplo, no Luanda, eles decolavam em espiral, subiam até 30 mil pés, iam até o destino, no destino desciam em espiral também. Tudo isso por questões de segurança. E eu estava entrando num avião que tinha a velocidade de 300 km por hora e a 1000 metros de altitude, muito inferior àquilo que era as tais 30 mil pés e avião pressurizado, né, que era pressuposto ser uma área de segurança. Então aquilo estava nos estressando profundamente. Bom, mas queríamos fazer a operação, sabíamos da importância, e tinha talvez uma irresponsabilidade entre nós, talvez da juventude, ou até mesmo da vontade de resolver a questão. O avião decolou. Olha, foi um voo extremamente tranquilo do ponto de vista da estabilidade. Realmente aquela caixa, aquele container era extremamente estável, não balançava nada. Tinha um barulho infernal, parecia que estava em cima de um trator. Mas, fora isso, não... Aí tem uma foto, vou mostrar para vocês, lá dentro, né? A foto de péssima qualidade, foi a única que eu encontrei naquele tempo, onde aparece mais em foco eu e do meu lado o Sarmento dormindo, que era uma reação normal do Sarmento. Toda vez que ele estava nervoso, ele fingia que estava dormindo. Ele estava fingindo, não estava dormindo coisa nenhuma. Bom, e fomos até lá. Essas pessoas que estão aí atrás de nós, elas têm uma função. Toda vez para pousar, elas levantavam para segurar a carga, porque aquele monte de coisa que está ali atrás estão soltas. Viu? Então era uma coisa assim, meio surreal, e que estressava muito, né? Mas tínhamos que ir. Primeiro ponto, 2 horas depois, pousamos num lugar chamado Cafunfo. Já até falei sobre ele no vídeo passado, que é onde tinha uma operação de exploração diamantífera, né, da RST. Pousamos nessa cidade. Está aí algumas fotos dessa cidade, uma cidade bastante pobre, com bastante poucos recursos, né, cheias de problemas sociais, tinha lá umas ravinas muito grandes, as pessoas sofriam muito com isso. Bom, mas o fato é que nós tínhamos que pousar lá para reabastecer, que o avião não tinha autonomia para seguir até o Dune. Então pousamos,
para abastecer tinha que sair do avião, né? É uma regra que existe lá. Saímos e, como éramos convidados do presidente da Indiama, o representante da Indiama lá, o engenheiro Kiami Matadidi, um grande amigo, ele nos leva, vai até o aeroporto e nos leva até a casa dele para nós aguardarmos o reabastecimento. Paralelamente a isso, precisávamos visitar o Luzamba, que nós íamos lá exatamente para pegar algumas informações sobre o potencial de Luzamba, né? E a RST disponibilizou um helicóptero deles para ir até Luzamba. Luzamba, do Cafunfa ao Luzamba, eram 45 quilômetros, que tinha estrada asfaltada, mas por questões de segurança não se andava naquela estrada, porque existiam operações de guerra no entorno daquela cidade. Muito bem. Eu não fui nesse voo, foi o Delmar e mais os consultores, foram lá visitar. Enquanto isso, eu fui para a casa do Matadidi, junto com outros amigos que fizeram parte do nosso grupo. E a primeira emoção que nós tivemos lá, que o Matadidi, um angolano que está acostumadíssimo com toda essa situação de guerra, né, coisa que nós não estávamos, ele foi muito gentil, nos deu umas cervejas, nós começamos a tomar. A cerveja foi até bom, que aliviou um pouco. Enquanto nós esperávamos, ele ligou a televisão e simplesmente botou um vídeo, nunca mais esqueci disso. Colocou um DVD, ou um DVD, naquela época não existia DVD, um VHS, né? E um filme, só que o filme era de guerra. Aquilo caiu totalmente quadrado, né? Porque nós estávamos naquele ambiente horroroso de tensão, porque nós estamos no meio da guerra. Ali, naquele entorno é que existiam as operações militares de guerra, né? E a tensão era muito grande, a inexperiência de estar num lugar como esse era muito grande também. E o nosso amigo Matadini me bota um filme de guerra para a gente ver. Bom, passou tudo isso, nós voltamos para o aeroporto. A saída do aeroporto para a casa do Matadini, de Matadini para o aeroporto, nós éramos escoltados por tropas do Exército, nos dando proteção. Aquilo deixava mais tenso ainda, porque não sabíamos realmente o que poderia acontecer pelo fato de nós estarmos sendo escoltados por forças militares. Bom, deu tudo certo, entramos no avião e a pista do Cafunfa é uma pista de terra, uma pista com manutenção relativa, então realmente o pouso e a decolagem eram sempre emoções também. Seguimos por mais 2 horas, mais ou menos. Exatamente, quase 4 horas de voo de Luanda até o Dundo. Chegando no Dundo, pousamos, fomos muito bem recebidos pelo representante da Indiama, que era o responsável de toda aquela área lá, o engenheiro Domingos Campos, que ficou um grande amigo nosso depois, e ele nos recebeu, nos levou até as instalações que iríamos estar alojados, nós íamos passar alguns dias por lá, e o Dundo é uma cidade linda, 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 linda. Nós estávamos olhando com olhos de um tempo anterior, né? Porque naquela época tinha algumas debilidades em função de todo o processo de qualquer guerra faz, né? Não que tivesse tido operação de guerra lá, mas deteriora, né? Porque a logística fica mais difícil e tal, enfim. Então, mas tem aí umas fotos do Dundo, né? Que era o tempo colonial. Eu tive a oportunidade de ver algumas fotos do tempo colonial. Aquilo era um paraíso, uma cidade fantástica, muito bonita, uma arquitetura bastante harmônica, as pessoas tinham uma qualidade de vida fantástica. E nós ficamos aliás, tinha só um detalhezinho que eu acabei esquecendo, a casa do diretor-geral era algo assim fantástico, fantástico. 1.000 metros quadrados a casa, tinha até ar-condicionado central na casa. Linda, linda, linda. Eu tive a oportunidade, mais na frente, de até me hospedar lá algumas vezes, e realmente uma infraestrutura muito boa. Enfim, fomos então, ficamos no Dundo durante o tempo. Dundo é uma cidade que fica a 7 quilômetros da divisa de Angola com o Congo. Então aquilo também nos deixava com uma certa tensão por conta de alguma operação militar. O Congo também não era nenhum paraíso em termos de segurança, enfim. Aquilo realmente era algo que nos deixava bastante tenso. Só para vocês terem uma ideia do que foi a viagem, aí está um mapa, mostra o percurso que nós fizemos, né? Luanda-Cafunfa, Luanda-Cafunfa na faixa de 600 quilômetros mais ou menos por estrada, e Cafunfa-Dundo mais uns 500 e pouco.
Então, esse foi o percurso que nós fizemos para poder chegar no Douro. Bom, uns 2 dias, mais ou menos, depois da nossa chegada, o engenheiro Campos nos oferece um jantar, onde a boa parte da comunidade da Indiama, dos trabalhadores da Indiama, estiveram presentes, e uma festa muito agradável, com muita comida, uma festa com muita música, músicas típicas, danças maravilhosas, os angolanos dançando, uma coisa fantástica. E o curioso é que eu ouvia muito falar, desde que eu tinha chegado em Angola, uma comida chamada fungi. E eu tinha muita curiosidade de saber o que era o fungi, de comer o fungi. Só que eu não sabia exatamente o que era o fungi, eu sabia que era uma coisa típica de Angola e que os angolanos adoravam. E na festa do engenheiro Campos tinha o fungi. Então eu levantei e fui à mesa pegar o fungi, e botei o fungi no prato para poder comer. Para aqueles que sabem o que eu estou falando, sabem muito bem que eu fiz uma grande besteira, né? Porque o fungi, tem até uma fotografia aí do fungi, para vocês verem, é algo que é um acompanhamento, como se fosse sei lá, um pirão, alguma coisa desse tipo, uma consistência maior. Mas como eu não sabia, eu fui lá, peguei o garfo, botar o fungi na boca. Cadê que ele descia? Porque ele só desce se você puser alguma comida com caldo, né? Que ele acompanha. É delicioso, eu adoro. Mas na época eu fiz esse mico, como diz aqui no Brasil, né? De comer fungi sem nada. Depois é que alguém veio me contar que as coisas não funcionavam assim, o fungi era realmente acompanhamento. Adoro, até hoje como fungi e gosto muito, mas foi uma experiência bastante diferente. Bom, passamos lá alguns dias, cerca de uma semana, pegamos todas as informações para voltar para Luanda. Um fato triste foi que o avião que nos levou de Luanda para Cafungo-Fodundo, que é o Skyva, né? Ao regressar, regressou vazio, sem ninguém, só com o piloto e o copiloto. Teve um acidente no Cafungo e não levantou mais, ficou lá, né? De vez em quando eu via ele lá assim, meio torto com a queda. Mas nós voltamos em outro avião que veio nos buscar para que a gente fosse diretamente para Luanda. Então foram momentos de muita emoção, pelo novo, né? Pelo desconhecimento, né? do risco, né? Então nós potencializávamos, como eu disse desde o início, né? As informações que tínhamos e buscávamos ver na prática o nível de risco que estávamos correndo, mas felizmente correu tudo bem, e acho que uma grande conclusão que se pode ter sobre isso é o fato de que o pioneirismo é algo que é fundamental você ter cautela, mas ter foco naquilo que quer, né? Então foi o que aconteceu. Nós tínhamos preocupações, evidentemente, pelo novo, pelo desconhecido, mas tínhamos um foco muito grande no resultado e efetivamente nós conseguimos obter e permitimos que todo aquele processo que eu já fiz referência de iniciar o estudo de viabilidade técnico-econômica no Brasil tivesse sido possível. Essa é uma pequena história dos sustos, né? Que tive em Angola, certamente vão ter outros aí, mas foi a primeira grande experiência de vida. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do like. Se não se inscreveram ainda, por favor, o façam. Muito obrigado e até a próxima.